Fala, galerinha! E aí, como é que vocês estão? Ajeitado, firme e forte? Então tá bom. Eu tinha prometido para vocês, né, que a gente ia falar hoje a gente vai falar de biotecnologia, de genética molecular, dentro do que a gente está esperando para as nossas provas. Principalmente, galera, quando a gente fala de Enem, galera. Quando a gente está falando de Enem, moçada, presta atenção, que Enem adora biotecnologia. Você sabe que Enem adora perguntar questões que estão ligadas ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. E, bicho, não tem nada mais cotidiano nosso do que biotecnologia. Tá? E, principalmente, num ano igual a esse, que nós estamos enfrentando, a única saída para isso que a gente está passando, galera, só é uma coisa. A saída é uma só, chama biotecnologia. Tá? É a biotecnologia que nos vai proporcionar uma vacina que definitivamente, se Deus quiser isso seja rápido, definitivamente nos livre desse grande problema, dessa pandemia que nós estamos tendo. Então, mais do que nunca, né, questões sobre biotecnologia, sobre genética molecular, óbvio que vão cair. Correlacionar com outras viroses, correlacionar comparar, né, epidemias ou pandemias, né, que são ligadas a vírus, a bactérias. Cara, isso cai com uma frequência sempre muito grande. Agora, imagina num ano igual hoje, galera. Nossa, a prova vai ser de biotecnologia, você quer saber? Então, vamos lá. Está com um chifrinho ali. Então, tá bom. Ai, ai. Cadê? Então, tá aqui. E a gente, então, vai falar de biotecnologia. Vamos tentar fazer uma apresentação aqui com a tela inteira. Isso, assim fica melhor. Então, tá bom. Genética molecular ou biotecnologia 1. Por que 1? Porque eu vou dividir esse assunto aqui em 2 ou 3 aulas, galera. É uma coisa que a gente tem que ver com calma, é uma coisa que a gente tem que ver passo a passo, porque a evolução disso aqui aconteceu de uma maneira muito rápida, e se a gente tentar, é coisa assim, sabe, bicho? Dos 20, 30 anos para cá, a evolução, não que não existisse biotecnologia, pelo amor de Deus, a evolução foi muito grande, né? De 20, 30 anos para cá, de 40 anos para cá. Então, requer que a gente tenha um pouco mais de carinho com essa parte da matéria. Tá? Então, a gente vai fazer uma apresentaçãozinha sobre genética molecular hoje, a gente vai falar sobre DNA recombinante, depois a gente vai falar sobre, aí em uma outra aula, transgênico, clonagem, por que isso é bom, por que isso é ruim, né? Terapia gênica, tudo isso a gente vai falar na nossa próxima aula. E depois, galera, a gente ainda tem que falar de célula-tronco. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre célula-tronco, tá bom? Então, eu quero trabalhar devagar esse assunto aqui, tá bem? Então, vamos lá por partes. Então, vamos lá. Primeiro, tirar a carinha do tio Zizo. Vamos lá. E tá lá. O que é biotecnologia, né? Primeiro, a biotecnologia é o seguinte, galera, toda vez que você usar, né, a utilização de técnicas de biologia molecular ou de melhoramento genético para o aprimoramento de seres para produzir materiais úteis para os seres humanos, né? Remédios, alimentos, Galera, traduzindo isso aqui é o seguinte, toda vez que eu estiver usando um bicho, uma planta, um ser vivo qualquer, algum processo que ele faça, se tal, não ele, talvez o processo que ele consiga fazer. Tudo isso, cara, que for útil para o ser humano, que ele faça isso buscando uma utilidade para o ser humano, a gente chama isso de biotecnologia. Tá bom? Então, por exemplo, quando o primeiro cara selecionou lá, quando o homem deixou de ser apenas um coletor
né, um coletor-caçador, e passou a ser um agricultor, quando ele começou a selecionar as sementes que ele ia plantar, aquilo já era biotecnologia. Tá bom? Então, a biologia dá a ideia, né, de ser algo muito novo. E aí a gente vai ver nesse próximo slide, né, que a biologia a biotecnologia é muito antiga, né? É usada pelos seres humanos há mais de 8.000 anos. Então, vamos tentar imaginar uma situação aqui. Você imagina aquele cara que, de alguma maneira, coletou uma grande quantidade de leite, ainda lá na época das cavernas, né? E não tomou o leite todo, e uma parte desse leite azedou, e aquilo acabou formando um coalho, e aquele coalho, o cara percebeu que se ele comprimir ele pode ficar ali curando durante um tempão, e ele pode usar aquele coalho depois curado, né, para conseguir se alimentar. Do que eu estou falando? Estou falando de queijo, galera. Estou falando de queijo. Queijo é isso. Nada mais é do que nada mais foi, né, do que um resto de leite que passou por um processo, um azedamento, estragou e o cara não quis jogar fora. Jogou o cardinho fora, segurou o coalho, comprimiu o coalho e virou queijo. Um outro cara fazia chá de cevada, porque a cevada era muito dura para ser comida, porque a cevada é um grão, né? Um grão duro. Mas, peraí, se eu cozinhar ele, esse grão fica molinho. Aí ele foi lá e cozinhou esse grão de cevada. E aí, por um acaso, ele não bebeu todo, não comeu toda aquela cevada, aquele caldo de cevada, ele deixou fermentar sem querer, óbvio, e aquilo acabou dando um estalo, né? Quando ele foi beber depois, porra, vou inventar cerveja, mano. Foi o que aconteceu. Tá? Então, isso já existe há 6, 7, 8.000 anos. É coisa muito antiga, cara, muito antiga. Quando o homem começou a selecionar um gado, por exemplo, para leite, um gado para corte, galinhas para postura, galinhas para corte, quando eu estou selecionando as árvores para fazer papel ou árvores para fazer o que seriam frutíferas, isso já era biotecnologia. Então, biotecnologia é uma coisa tão antiga quanto o próprio ser vivo. Agora, é inegável que nos últimos 40 anos, como eu falei anteriormente, ela teve um impulso absurdo. Né? Ela saltou milhares de anos em décadas. Beleza? Só com o Pasteur, galera, olha, que a gente conseguiu descobrir que muitas das nossas doenças, por exemplo, estariam ligadas a esses seres microscópicos como bactérias. Né? Olha só que coisa interessante. Eu fico até pensando como é que eles achavam que era, ou o que era, né, a causa das doenças que existiam anteriormente. Né? O pessoal não tinha essa visão de bactérias como causadores de doenças. Eles não tinham visão nem de bactéria, apesar de já serem vistas, né, desde Leeuwenhoek, eles não conseguiam fazer essa associação. Né? Quanto mais fazer vacina, fazer essas coisas e tudo mais, ok? Vamos lá. Bom, melhoramento genético é uma das maneiras de você trabalhar biotecnologia. O que é isso? Né? É você fazer a seleção, né, dos cruzamentos que você vai usar na tentativa de você chegar ao resultado que você quer. Então, tipo assim, você pode pegar, sei lá, vamos trabalhar aqui com vaca, tá? Você vai pegar uma vaca de grande poder leiteiro. E aí eu cruzo ela com um touro de grande poder de carne, né, de grande produção de carne. E aí eu cruzo os dois. Quando a gente cruza os dois, a ideia era tentar pegar um animal que seja tão bom de carne quanto o pai e tão bom de leite quanto a mãe. Mas nada impede, galera, que seja tão ruim de carne quanto a mãe e tão ruim de leite como o pai. Então, o melhoramento genético é uma série de tentativas e erros. É lógico que a gente tem uma orientação muito grande, principalmente baseada em cálculos, em matemáticas, estatísticas e tudo mais, e conseguir chegar a resultados extremamente satisfatórios. Mas não deixa de ser ainda não deixa de ser meio arriscado. Sem falar no tempo, né, que isso demora.
Sem falar o tempo que isso demora. Às vezes eu consegui selecionar uma espécie, uma raça, uma linhagem, demora anos, 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 anos. E às vezes a gente não tem tanto tempo para tentar chegar aos resultados que a gente precisa. Não é isso? Então, melhoramento é uma técnica? É. É barata? Muito. Muito barata, tá? Mas ela alcança resultado? Alcança. O problema é o tempo, né? Agora, quando você está trabalhando com engenharia genética, aí é outra coisa. Aí eu não preciso mais ficar selecionando e cruzando. Eu posso entrar no DNA do cara e modificar o DNA do cara. Tirar a parte do DNA dele que eu não quero e colocar a parte que eu queira. Ou, se ele já está quase bom, faltando mais uma informaçãozinha só, eu vou lá e acrescento essa informação. Tá? É um processo muito mais caro, porém é extremamente mais rápido. Os efeitos são extremamente satisfatórios. Toda vez que eu estou... Aqui é uma coisa muito importante você guardar, e seria interessante até você anotar aí, viu, galera? Que é o seguinte, cuidado para não confundir engenharia genética com mutação, tá? Qual é a diferença? A engenharia genética é um processo de modificação da informação genética de uma célula de um indivíduo, mas essa modificação ela foi intencional e programada. Eu programei isso. Tá? Então, eu vou lá e altero a informação genética. Isso é engenharia genética. Agora, quando eu falar em mutação, o que é mutação? É toda e qualquer alteração na informação genética, desde que seja súbito e acidental. Então, mutação tem um caráter acidental muito importante. Falou? A engenharia genética, não. Ela é orientada, ela é estudada, ela busca um objetivo. Falou? Então, através da engenharia genética, consegue-se resultados muito mais previsíveis, né? E num tempo muito menor. E põe menor nisso, viu, galera? Por exemplo, nós falando agora de vacina a respeito do Covid. Se não fosse a engenharia genética, não tenho dúvida nenhuma em te dizer que nós só conseguiríamos ter uma vacina daqui a uns 10 anos. Coisa que, às vezes, um ano e meio, a gente, se Deus quiser, já vai conseguir com essa daqui. Você já sabe a quantidade de vacina que já estão em testes, e 7 delas já em testes em humanos. Tá bom? Senão, isso por quê? Porque tem engenharia genética envolvida no processo, né? Se não, velho, ia demorar pacas. Bom, engenharia genética, então lá, um conjunto de técnicas laboratoriais que permite alterar o DNA eliminando ou acrescentando fragmentos e, portanto, modificando as informações genéticas nele contidas. Isso é engenharia genética. É aquilo que eu já falei para vocês. É toda a modificação que ela foi planejada, introduzindo ou tirando informações. Tá bom? Feito em laboratório. As principais ferramentas são as enzimas de restrição. Galera, eu vou voltar a falar dessas enzimas de restrição daqui a pouquinho, tá? Mas só para você não ficar perdido, é o seguinte, basta você lembrar que se eu tenho um material genético e eu preciso tirar ou acrescentar coisas, eu preciso, e o material genético é uma fita, né? Eu preciso cortar essa fita em determinados pontos para tirar aquilo que eu não quero, ou cortar em determinados pontos para introduzir aquilo naquele lugar aonde eu quero. Bom, como é que se chama a tesoura responsável em cortar o material genético para que a gente possa introduzir ou retirar o que a gente deseja? Isso se chama enzimas de restrição. Enzimas de restrição é isso, galera. São enzimas que têm a capacidade de cortar o nosso DNA em determinadas posições específicas que a gente chama de palíndromo. Então, eu explico para vocês como é que isso aqui funciona, tá bom? Produzidas por bactérias que se defendem de vírus que quebram o DNA desses em fragmentos menores. São não infecciosas. Galera, o negócio aqui é o seguinte. O que aconteceu? No final dos anos 60, um cara descobriu que os vírus, ele estava estudando como é que as bactérias se defendiam dos vírus. E aí ele viu que os vírus
quando eram atacados por bactérias, algumas bactérias produziam enzimas que tinham a capacidade de quebrar o material genético do vírus introduzidos dentro dela, antes desse material genético se ligar ao material genético da bactéria. Então, essa era a forma que a bactéria se defendia, produzindo enzimas de restrição, que nós passamos a chamar de enzimas de restrição, que cortavam o material genético do vírus assim que ele era introduzido dentro da célula. E aí o cara se achou inteligente para burro, e ele realmente era, tadinho. Só que veio um outro que foi mais esperto que ele, pegou e falou, peraí, existem enzimas que cortam o DNA em determinados pontos fixos? O cara falou, existe. Mas então, peraí, cara. Se eu quiser, então, mexer no material genético, eu vou usar essas enzimas, que são descobertas, foram descobertas a partir de bactérias, obviamente, hoje que elas são sintéticas, né? Mas baseadas nessa ideia bacteriana de produzir enzimas capazes de cortar o material genético. Foi feita para uma coisa e a gente está usando para outra, para o nosso benefício. Nada pode ser mais biotecnologia do que isso. Ok? Bom, veremos então agora algumas técnicas e utilidades da nossa biotecnologia. Nós vamos começar com a básica delas, a principal delas todas, aquela que permite todas as demais, que é a técnica do DNA recombinante. O que é isso, né, galera? DNA recombinante é quando eu altero um DNA usando as tais enzimas de restrição, né? Eu tiro o pedaço, eu introduzo pedaços conforme eu quero. O resultado final desse DNA mexido, né, a gente chama de DNA recombinante. Então, vamos ver. Então, tá lá. DNA recombinante. São moléculas de DNA produzidas a partir da combinação de sequências de DNA proveniente de diferentes fontes. Então, eu vou lá, corto um determinado DNA e introduzo nele DNAs vindos de outras fontes, de outros seres. Tá bom? A técnica central da metodologia do DNA recombinante é a clonagem molecular. É uma possibilidade de clonar, mas não é a única. Tá bom? A tecnologia do DNA recombinante é um conjunto de técnicas que permite a manipulação do DNA. E a gente vai ver isso como acontece agora. Então, você está falando aqui, ó, as enzimas de restrição aqui. Imagina o seguinte, galera, eu tenho aqui o material genético de uma bactéria qualquer. Eu venho aqui com a enzima de restrição e corto nesse determinado ponto. Aí eu vou usar a mesma enzima para cortar no mesmo ponto, no DNA de outra célula ou outro organismo. Aí eu vou pegar esse pedaço que eu cortei e colocar ali e costurar esse pedaço no pedaço de DNA que já existia. Então, eu vou usar dois tipos de enzimas. As enzimas de restrição são as que cortam e as enzimas da classe das ligases, ligase não é o nome de uma enzima, mas de uma classe delas, chamadas ligases, têm a propriedade de juntar esses pedaços. Tá bom? Então, eu tenho que sempre trabalhar com as duas. Uma que colda e a outra que solda. Falou? Falou. Essa é a ideia básica do negócio. Agora, vamos imaginar o seguinte, cara, que a nossa situação aqui seja, isso aqui era, por exemplo, o DNA humano com uma receita no DNA de como fabricar insulina. Eu vou lá, corto o pedaço com a receita da insulina aqui, que é a insulina humana, e vou introduzir aqui no material genético da bactéria. Aí essa bactéria, lá dentro, ó, essa bactéria começa a se multiplicar. Começa a se multiplicar e passar essa informação para outras bactérias. Ah, Luizinho, mas como assim passar? É porque é o seguinte, cara, a gente faz isso no plasmídio, naquele pedaço de material genético que não está ligado ao cromossomo principal. Então, por exemplo, aqui é uma bactéria. Aqui o cromossomo principal da bactéria. Aqui ó, é um cromossomo acessório. Ele não é nem um cromossomo, é um pedaço de DNA. Né? Normalmente tem 3, 4 genes só. Esse pedaço de DNA ele é chamado de plasmídio. E existe a possibilidade dessa célula, agora com a informação que ela recebeu, conseguir fabricar, no nosso exemplo, a insulina humana.
Porque se passou para ela, se já foi colocado nela a receita de como fabricar, a partir desse momento, quando esse plasmídio começar a ficar ativo dentro da célula, a própria bactéria vai começar a produzir insulina humana. Não se assuste, galera, que isso é feito hoje de uma maneira extremamente corriqueira. Todo mundo que toma insulina hoje toma insulina derivada de bactérias que foram modificadas geneticamente. Até então, né, quando eu estou falando aí no final dos anos 90, na metade dos anos 90, até esse período, a insulina dos diabéticos era tirada de bovino e suíno, principalmente. O problema é que eu tinha sempre quantidade pequena e como não era uma proteína humana, você sabe que a insulina é uma proteína, então não era proteína, como não era uma proteína humana, muitos dos diabéticos não conseguiam tomar porque desenvolviam alergia. Alergia, é isso mesmo, alergia. Então, galera, agora, dessa maneira, essas insulinas produzidas por bactérias, com a receita da insulina humana, é igualzinha à insulina humana. E aí o corpo do cara não consegue perceber que aquela insulina veio de fora e o cara consegue sobreviver de boa, tudo controladinho, tudo bonitinho. Graças a Deus que existe essa técnica aí. E eu estou te dando só um exemplo, viu, galera? Na aula da semana que vem, você vai ver a quantidade de exemplos que eu vou te dar. Vou mostrar para você que a biotecnologia já está na sua cara no dia a dia, no seu mercado, no seu supermercado, no seu banho, na sua alimentação, e você nem sequer sabe. As enzimas de restrição são fundamentais para a manipulação do DNA. Para que o DNA recombinante seja originado, é necessário a ação das enzimas de restrição. Bom, isso eu já falei, estou repetindo. Denominadas de endonucleases, guarda esse nome, endonucleases, está amarelo isso aqui, tá? De restrição. São enzimas, lembra que elas foram descobertas a partir de bactérias, né? Enzimas bacterianas que reconhecem sequências de partes de bases específicas da molécula do DNA. E as cortam nesses pontos. Lembre que eu falei para vocês que as enzimas de restrição só cortam o DNA em determinadas regiões que a gente chamou de palíndromo, tá bom? No aprofundamento eu explico para vocês o que é palíndromo. Pode-se dizer, só guarde que ele só corta em determinados locais. Pode-se dizer que são tesouras moleculares, como eu falei para vocês e fiz questão até de colocar no nosso exemplozinho aqui, tá bom? Continuando. Como o DNA recombinante é produzido, né? Então vamos lá. Continuando a ideia. A obtenção do DNA recombinante baseia-se na técnica da clonagem molecular. O que o pessoal vai fazer? O processo pode ser resumido do seguinte modo. Primeiro, vamos lá. O primeiro passo é isolar um fragmento do DNA que contém o gene, né, de interesse. Lembre-se que cada gene origina uma proteína. Então, a ideia é que, a partir daquele gene, eu introduzindo em uma bactéria, aquela bactéria consiga sintetizar a proteína que eu quero. O gene de interesse, agora isolado, é colocado em um meio com um fragmento de DNA bacteriano circular, o plasmídio, né, que eu já falei para vocês. As enzimas de restrição circular, não é em plasmídio, né? As enzimas de restrição do plasmídio bacteriano possuem a sua capacidade de inserir fragmentos do DNA externo no seu próprio genoma. Usando isso, as enzimas de ligação, que são as ligases. Quer dizer, você corta o pedaço que você quer, coloca dentro de uma bactéria, a própria bactéria vai ligar aquele pedaço ao plasmídio dela, usando as enzimas de restrição e a ligase que ela mesma possui. Falou? Bom, as enzimas de restrição vão cortar
uma determinada região do plasmídio onde será ligado o fragmento desse DNA, DNA de interesse. O fragmento de DNA isolado irá unir-se com o DNA bacteriano através das enzimas de ligação ou ligases. Tudo isso eu já falei para vocês. Nesse momento é originado o DNA recombinante. Então, a partir do momento que eu liguei o pedaço novo no antigo, aqui já é um DNA recombinante. O próximo passo é introduzir esse DNA recombinante em bactérias vivas ou direcionar em meios de cultivar com os mesmos. Tá bom. É porque eu posso jogar esses plasmídios em um meio e a própria bactéria englobar eles, né? Após a incorporação do DNA recombinante, as bactérias serão capazes, então, de produzir uma nova proteína conforme os genes do fragmento de DNA isolado inicialmente. Tudo isso que eu já falei, é só para deixar um textozinho explicado aquilo que o desenho também já deixou bastante claro. A tecnologia do DNA recombinante, né, e suas aplicações. Galera, isso aqui é só um resuminho, porque semana que vem a gente vai ver mais, viu, galera? Vai ver mais. Então, vamos lá. Aonde que eu já uso DNA recombinante? Então, você está na contribuição de estudos genéticos, os genômicos, né, da informação genética do indivíduo, da espécie ou da população. Formação de transgênico. Logo de cara, nós vamos começar a próxima aula falando de transgenia. Produção de medicamentos e enzimas, que eu já falei hoje para vocês, por exemplo, a produção da insulina. A produção de diversas proteínas, como o hormônio de crescimento e a insulina. Também já falei isso para vocês. Criação de vacinas sintéticas. Também já falei isso para vocês. Né? Que são as vacinas que usam não o vírus, mas os fragmentos dos vírus, para que não ocorra risco nenhum de infecção tomando a vacina. Bom, isso aqui é só para o começo daquilo que o DNA recombinante pode nos permitir. Nós vamos falar muito mais disso a partir da nossa próxima aula. Galera, é um assunto bastante interessante. Não posso dizer para você que é difícil, né? A gente tem que esquecer que é biotecnologia e perceber o quão, aspas, fácil, né? A ideia geral desse negócio é. A partir desse momento aí, galera, fica tranquilo, você perde o medo e você consegue fazer tranquilamente o entendimento da nossa matéria. Valeu? Bom, fica então combinado, moçada, que na semana que vem nós vamos ter então mais 2 aulinhas de biotecnologia com vocês, tá bom? Na primeira a gente vai falar de algumas técnicas além da DNA recombinante, vamos falar de transgenia, e depois a gente vai falar, se der tempo, na semana que vem ainda, a gente fala sobre célula-tronco. Valeu, galera? Um beijo para vocês, muito obrigado e até semana que vem. Continue se cuidando, galera, que a coisa está explodindo agora. Valeu? Um beijo para vocês e valeu. Cadê? Cadê? Beijão, moça.